Investidores, tensão absoluta nos mercados. O medo está tomando conta dos investidores nos mercados globais. E nesse vídeo a gente vai repercutir esse momento com fatos, dados e gráficos para a gente entender os impactos que o Bitcoin e as criptomoedas vêm tendo em função destes temores. Esse não é um vídeo que tem por objetivo trazer uma mensagem alarmista, deixar vocês com medo e ganhar likes e inscritos por isso. O canal Investidor Smart começou com 0 inscritos e ele chegou em quase 50 mil, é um estádio brasileiro lotado. E a gente sempre compartilhou por aqui uma visão neutra, adequada, com a mensagem certa, na hora certa. Sempre. Esse é o objetivo desse canal. E a gente está vivendo um momento muito tenso e a gente precisa realmente falar daquilo que está acontecendo com a seriedade adequada para esse momento. E o apetite ao risco dos investidores está muito baixo nesse momento, né? O Bitcoin está sendo fortemente impactado, as criptos também. Veja, a gente está tendo saídas de capital muito fortes dentro dos ETFs de Bitcoin lá da Bolsa Americana, até mesmo o IBIT, o ETF da BlackRock, que é o maior, também vem apresentando saídas de capital consecutivas, né? Saídas menores do que, muito menores do que os patamares de entrada, mas ainda assim a gente começa a ver uma aversão ao risco, até sendo medida pelos ETFs de Bitcoin na Bolsa Americana. Quando a gente vê a cotação da Ethereum contra o Bitcoin, o valor de um token ETH medido contra o valor de um Bitcoin atingiu as mínimas aqui de maio de 2020, quando basicamente a gente ainda estava vivendo aquelas tensões pelos problemas da época, que eu não vou falar aqui para não impactar o alcance do vídeo no YouTube, mas vocês sabem o que estava rolando naquele ano de 2020, aquele primeiro semestre de 2020 malucão que nenhum adulto que viveu aquilo vai esquecer, né, investidores? Então, criptoativos sendo fortemente impactados e notícias boas não têm sido suficiente para retomar o bom humor ou até mesmo trazer um alívio para os mercados. Rússia concorda com cessar fogo, mas os detalhes são essenciais, diz Putin, né? O presidente da Rússia defendeu que qualquer cessar-fogo deve levar a uma paz duradoura. Nossa, que bonzinho ele é, né, investidores? Ele quer a paz agora. Mas, enfim, uma notícia que a gente precisa concordar que é boa, né? A galera tá negociando a paz na Ucrânia e a gente teve dados dentro do calendário econômico americano que, na minha leitura, foram muito bons, principalmente os dados de inflação, que trouxeram medições bem abaixo daquilo que era esperado, né, investidores? Isso abre aqui espaço para que o Fed possa cortar juros. A Bolsa de Valores normalmente gosta dessa expectativa, né? Pô, você vai cortar juros, vai ter mais grana, a grana vai sair da renda fixa e vai buscar risco nos mercados. E nem isso foi o suficiente para trazer um sentimento de alívio para os mercados. Nem o Scott Bessent falando que a inflação está entrando sob controle lá nos Estados Unidos, né? Ele é o secretário do Tesouro americano. A Bolsa de Valores americana está... não vou dizer que hoje está derretendo, mas a gente vem tendo quedas em quase todos os setores da Bolsa Americana, uma tensão muito grande por lá. O índice do medo, que é o VIX, é um índice de volatilidade, né? Ele ficou conhecido como índice do medo porque normalmente quando ele dispara é que tá todo mundo, morrendo de medo. A gente atingiu 29 pontos e a gente só teve patamares maiores no índice do medo no VIX nesses últimos anos, só lá naquele 5, 6 de agosto do ano passado, quando a gente teve o problema lá do que a economia japonesa levou os juros, e em março de 2023. Olha só quanto tempo, né, cara? Isso aqui foi a crise bancária que aconteceu em março de 2023, que gerou um temor de que a gente poderia ter um efeito cascata nas falências bancárias que estavam acontecendo naquela época, e começou a se cogitar que a gente poderia viver um crash tal qual 2008 em função daquelas falências, mas não foi aquilo que aconteceu. Então a gente está vivendo um momento de tensão muito parecido, tá? Muito parecido. Eu realmente, nesse momento aqui de março de 2023, eu falei, não sei não, hein? Tô achando que essa parada pode realmente... como é que fala? Derreter. Não foi o que aconteceu. Os caras tomaram as medidas da época lá, que a gente repercutiu muito, a gente já tinha esse canal aqui, né? E enfim, a gente está vivendo um momento de tensão muito parecido com aquele março de 2023. O indicador de medo e ganância do S&P, do principal índice de ações da Bolsa Americana, está aqui em 15 pontos, né, investidores? Muito, muito medo. O som dos canhões está sendo ouvido lá da Bolsa Americana. E o Donald Trump não para, cara. Olha lá, Trump ameaça taxar em 200% os vinhos europeus, né? Até vinho, Donald Trump. Ai, ai, ai. Ele não para. Toda vez que ele abre a boca, a bolsa cai, né, investidores? E
Eu não sei exatamente qual é a intenção do Donald Trump, se ele quer gerar um flash crash na Bolsa Americana. A gente sabe que o Donald Trump recebeu financiamento das maiores empresas da Bolsa Americana, né? As empresas de maior peso dentro do S&P apoiaram a candidatura do Donald Trump, ajudaram a financiar a campanha, e esse indicador mostra pra gente que basicamente 87% dos americanos mais ricos são detentores de... 10%, tá? Olha só, presta atenção. 10% dos americanos mais ricos detêm 87% das ações americanas, né? E quem são esses 10% aqui? São aqueles caras que estavam lá na posse do Donald Trump aplaudindo ele. Existe algum interesse de derrubar a Bolsa Americana desse jeito, investidores? Esse top 10% dos americanos mais ricos também representam 50% de todas as despesas de consumo americano. Isso quer dizer que se a Bolsa Americana derrete, a economia vai derreter também. A economia americana vai entrar em uma recessão. Então fica a reflexão, Donald Trump vai provocar um crash na Bolsa Americana? Eu mostrei em vídeos para vocês aí, a gente fez até meme, né? Para mostrar que não foi essa a promessa, né? Ele prometeu grandes ganhos, lembra? Ganhos, vocês vão cansar de ganhar e vão falar, por favor, pare, senhor presidente. E eu não vou parar, porque nós vamos ganhar mais. E não é o que vem acontecendo nesse momento. As principais empresas da Bolsa Americana estão em um processo de derretimento. O gráfico do S&P está ficando realmente feio, né? Eu fiz alguns estudos que eu quero compartilhar com vocês, investidores, que a gente tem alguns limites aqui dentro do gráfico do S&P, tá? Que são limites em que o índice precisa se segurar para a gente não ver uma situação mais grave rolando, tá? A gente já tem um primeiro fator aqui que não é bom, né? Que foi ver o S&P rompendo aqui a média de 200 do diário, né? Uma média de bull market, né? Ele rompeu para baixo com bastante autoridade e apesar de estar sobrevendido no índice de força relativa diário, ele simplesmente está descendo ali como se ele tivesse num tobogã, né? Olha só, um derretimento aqui que já proporcionou para o S&P uma queda na casa dos... vamos ver, foi 10,41%. Foi a quinta queda de 10% mais rápida da história da Bolsa Americana desde 1950. E quais seriam os limites aqui que a Bolsa Americana não pode romper? Vamos dar uma conferida aqui. A gente tem aqui alguns suportes de curto prazo, né? Essa região aqui é a principal região de suporte do momento. O S&P já está aqui embaixo, ele está querendo perder esse nível, né? Perder esse nível aqui representa descer para testar esse próximo nível de suporte que vai estar aqui nos 5.200 pontos, né? Então, confirmar a perda dos 5.580 pode levar o S&P lá para baixo para os 5.251 pontos. Porém, tem um nível aqui importante que eu monitoro, que é um nível de retração de Fibonacci, tá? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente tem aqui, sinalizado com essa seta amarela, todos os movimentos de impulso de alta do S&P neste bull market que começou lá em outubro de 2022. Tá? E a gente tem dentro da análise gráfica, da análise técnica, alguns níveis que são considerados níveis saudáveis para um ativo ou para um índice corrigir um impulso de alta. Tá? Esses níveis são observados pelo método matemático de Fibonacci, que é a retração de Fibonacci. Né? E aí, o que acontece? Dentro desse método, retrações de 61% do movimento de impulso são consideradas saudáveis ainda. Significa o quê? O que eu estou querendo dizer aqui? Que se a queda representar até 61% da alta, que no caso é só o impulso de alta, isso aqui, ó, essa daqui é a alta, isso ainda é considerado um movimento saudável. Sendo que na estatística desse mesmo método, quando a gente tem a perda desse nível de 61%, ou seja, quando o ativo ou o índice avança para corrigir mais de 61%, significa que ele vai atingir o fundo anterior. A gente pode ver que dentro desse bull market do S&P, nenhuma vez aconteceu, certo? Dele buscar o fundo anterior e dele corrigir mais do que 61%. Né? A gente até teve esse momento aqui, ó, que a gente teve uma correção irregular,
tá? A gente teve um movimento de impulso, uma correção, depois um novo impulso e uma nova correção. Isso aqui foi um processo de correção irregular que a gente pode até considerar assim. A gente considerando esse movimento aqui, ó, a correção não passou de 50% desse movimento da seta aqui. Aqui não passou, a correção não passou de 61% do movimento da seta. Aqui não passou de 23%. Foi uma correção bem levinha e que mostrou que sim, o S&P estava, os investidores estavam com muito apetite ao risco. A gente quase não teve correção desse último impulso aqui. Aqui a gente corrigiu exatamente 61%. No indicador que pega a volatilidade, que é o candlestick, a gente tem alguns níveis ali de agulhadas para baixo, mas se a gente pegar aqui no gráfico de linha, a gente vai ver que a gente fechou dentro daquela margem de 61% na retração, tá? E qual seria esse nível agora aqui dentro do S&P? O nível que nesse momento ele não pode perder, para não vir buscar esse nível mais abaixo aqui dos 5.000 pontos. A gente vai ver aqui agora juntos. Esse nível está exatamente aqui nos 5.470 pontos para a gente arredondar. Vou até colocar aqui uma marcação, tá, investidores? Porque perder esse nível aqui, certo? Agora eu vou tirar aqui esses desenhos para deixar o gráfico mais limpo. Perder esse nível aqui pode representar realmente que a gente pode levar o S&P a buscar uma correção até esse nível aqui, tá? Esse nível aqui, que já vai estar então nos 5.000 pontos, e corrigir até esse nível pode representar um fato de que o S&P está buscando uma correção de todo esse bull market aqui, tá? Todo esse bull market aqui, que seria então os níveis, olha só, de 4.946 pontos seria o primeiro nível na retração de Fibonacci, tá? Ou seja, a gente teria espaço para quedas ainda maiores aqui no S&P. E isso é o principal risco do momento, não só para Bitcoin e criptos, para qualquer bolsa de valores, para qualquer mercado de risco nesse momento, né? Se a gente vê o S&P acelerando em quedas aqui, a gente deve ver até reserva de valor, tipo ouro também caindo. Nessa hora, chamadas de margem começam a acontecer em cascata, é um processinho meio doloroso que acontece. Então, a gente vai prestar atenção dentro desse nível aqui de 5.472 pontos no S&P, porque ele não pode perder esse nível. Essa análise aqui é válida até para quem tem dinheiro em IBOV, Bolsa de Valores brasileira, tudo. Se perder esse nível aqui, a coisa pode começar a ficar um pouco mais séria para o S&P, certo, investidores? Antes da gente olhar o gráfico do Bitcoin, para falar um pouco também aqui dos gráficos de cripto, eu vou deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações, para você seguir acompanhando as análises mercadológicas de preço e de fundamentos que a gente compartilha por aqui. Somos uma das comunidades de investidores que mais crescem aqui no YouTube Brasil, e se você é um investidor que está encarando esse momento como um momento de grande oportunidade para selecionar bons ativos cripto para investir, eu deixo o convite para você conhecer o nosso relatório oficial. Ele tem 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo que já apresentam bons resultados, tá? Esse aqui é o top 5 de resultados do relatório. Adquirindo o relatório, hoje você vai, além de capturar uma promoção insana, o relatório está de graça, está sendo uma promoção que está rolando aí, você também vai saber quais são essas criptos aqui, você vai saber quais são as rentabilidades de todas as 25 criptos que compõem o nosso relatório. O link para você acessar essa página aqui está aí na descrição. Você também vai ver quais são os feedbacks de todos os investidores que já adquiriram o nosso relatório, todos os feedbacks reais de seguidores e de pessoas que estão junto com a gente assistindo esse vídeo aqui, inclusive. Beleza? Deixa esse convite. Então, investidores, um momento muito sério e delicado ali para a Bolsa Americana, mas não tem nada perdido ainda, né? Algumas declarações do Donald Trump falando que a Bolsa vai disparar, falando que ele não vê uma recessão à frente, ele andou falando algumas coisas nesse sentido, e eu sinceramente vou deixar aqui uma opinião para vocês de que o mercado precisa parar de ficar precificando fala de pessoas, seja lá quem for essa pessoa, pode ser o presidente dos Estados Unidos ou seja lá quem for, tá? A gente precisa olhar mais para os dados, e os dados ainda não apontam para um cenário recessivo na economia americana. Então, tudo isso que está rolando, assim como naquelas outras oportunidades, pode ser sim uma oportunidade, tá? Uma grande oportunidade. Não existe garantia nenhuma de que a gente não vai ter mais quedas. Se eu tivesse alguma garantia disso, vocês podem ter certeza que o meu nome estaria lá na Forbes, entre os brasileiros bilionários mais ricos, lá junto com o Sicupira, com Jorge Paulo Lemann, Eduardo Saverin. Eu não sei, nem eles sabem, né? Então, a gente precisa ser humilde perante essa incerteza do mercado, mas eu acredito que
a gente não deve ver a economia americana entrando em recessão nesse momento. A gente nunca teve um cenário recessivo em um primeiro ano de mandato de um presidente republicano. A gente nunca viu uma recessão sendo provocada por um presidente americano. Qual é o presidente que quer lidar com uma recessão? Então, tudo isso precisa ser levado em conta e caso de fato esse temor passe, caso o mercado comece a precificar as notícias boas que vem rolando, a gente pode ter então um cenário de recuperação, tá? Caso o mau humor siga, a gente pode ver o Bitcoin dando sequência nessa tendência de baixa de curto prazo. A tendência de longo prazo do Bitcoin é de alta. Estamos em um bull market claríssimo, topos e fundos ascendentes aqui no Bitcoin. Os principais suportes, eu estava até mostrando isso aqui para os membros da nossa comunidade fechada. Ó, eu peguei daqui até aqui, tá? Para mostrar para vocês o seguinte. Ó, olha lá onde está o suporte. Muito difícil o Bitcoin perder essa região aqui, ó, desses topos que ele deixou no ciclo passado, tá? Sendo que, nesse momento, a principal resistência para o Bitcoin vai estar lá em cima, lá naquela região de, olha lá, 96.600 dólares. Então, vamos prestar atenção nesses níveis. Se porventura a gente tiver algum momento de alívio para as bolsas e para o Bitcoin, investidores, as bolsas estão sobrevendidas, os ativos de risco estão assim, estrangulados, né, nesse momento. Sempre pode cair mais, mas, enfim, eu acho que a gente já está num ponto assim extremo. Se piorar muito disso, é porque a gente vai ter realmente um cenário meio que apocalíptico rolando aí, tá? Então, a gente tem indicativos de que a gente pode ter algum alívio nos próximos dias aí, tá? Isso precisa ser considerado. E caso a gente de fato tenha um momento de alívio, eu considero que o Bitcoin pode retornar lá para casa dos 90 mil dólares para retestar esse nível aqui, ó, desse suporte que ele perdeu, certo? 90, 91 mil dólares, tá? De repente, alguma movimentação desse tipo aqui, tá? Aí se vai romper ou não, a gente vai analisar lá naquele ponto futuro para entender a força desse movimento, como que o mercado está se comportando. A gente vai estar repercutindo tudo isso aqui no canal Investidor Smart. Então, inscreva-se para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, certo? Eu sei que o momento é de tensão aí, mas não deixe de apertar o botãozinho de like para você ajudar aí os brothers que criam conteúdo e que tentam informar vocês. E, enfim, eu não sei se sempre consigo ajudar, mas uma coisa eu posso garantir, que eu estou sempre na boa intenção. Então, deixe o seu like para fortalecer aqui a nossa comunidade e fazer com que o canal continue crescendo também. E vocês podem ter certeza que a gente vai viver grandes momentos juntos. Certo, investidores? Não percam o foco. E tentem ser bastante seletivos com aquilo que você vai dar atenção nesse momento, porque vocês sabem, o mercado é um ambiente extremamente ruidoso, tá? Uma hora dessa tem um monte de gente que está pelada gritando aí, você precisa ter cabeça no lugar para você não dar ouvido para vozes erradas, certo? Um forte abraço a todos, amanhã tem análise nova, até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.